Ele foi acusado de tráfico de drogas, mas por outro lado, ele é um mestre da internet fitness brasileira. E o que é mais interessante, já parecia tarde demais quando ele quis iniciar a sua jornada na produção de conteúdo. Ele não começou como a grande maioria aos 18 anos, nem aos 25. Ele começou aos 40 anos. Não tinha nem Instagram, não tinha experiência nenhuma, e mesmo assim se tornou o maior influenciador fitness do Brasil. Hoje, fatura algo em torno de R$500 milhão. Antes de eu te contar essa história, já vou te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nessa história eu vou te contar uma virada que muita gente não espera. Deixa eu já te contar então rápido quem que é esse cara que foi acusado. Ele mesmo, Renato Cariani, começou a trabalhar com 11 anos de idade, entregando panfleto no Farol, e quando já tinha 21 anos, largou um emprego estável, montou uma lojinha de suplementos, virou 7 lojas e que na sequência virou uma distribuidora. E foi só depois de tudo isso, já bem sucedido, já rico, que ele decidiu meio que por acaso, após um convite, gravar o seu primeiro vídeo somente aos 40 anos. Mas aí, o que aconteceu depois quase destruiu toda a sua carreira. Uma acusação, uma fraude, uma exposição nacional, coisa que ele nunca esperava. E é exatamente aí, na parte mais tensa dessa história, que você vai entender porque hoje ele fatura quase R$500 milhão por ano. E já vou te convidar, fica até o final, porque a forma com que ele fez para sair dessa crise é o verdadeiro motivo dele ter chegado onde chegou. O pai dele trabalhou 38 anos numa fábrica, sempre pontual, disciplinado, nunca faltou um dia. Aí, a empresa fechou as portas no Brasil e ele acabou sendo mandado embora com quase nada. Um homem com 55 anos, sem emprego, numa época em que isso era uma sentença de morte profissional. E um plano do governo confiscou a pouca poupança que sobrava. O resultado foi depressão, 2 infartos e um AVC. A mãe foi trabalhar de diarista e o menino com 11 e 12 anos foi entregar panfleto no Farol. Imagina essa cena, um homem provedor a vida inteira se sentindo humilhado dentro da própria casa, recebendo cesta básica de parente. Isso corrói mais rápido que qualquer doença. E foi deitado doente que o pai puxou o filho pelo braço e disse uma coisa que o menino carregou para o resto da vida: nunca entregue sua vida inteira para uma empresa. Construa a sua. Então, com 12 anos, aquele menino, o jovem Cariani, sabia exatamente o que queria. Só não sabia que a jornada iria doer tanto quanto a origem. Aos 19 anos, Cariani já era o funcionário mais dedicado de uma indústria farmacêutica. Primeiro a chegar, último a sair. Quando surgiu uma oportunidade para um curso que ele sentia que merecia, o diretor escolheu outra pessoa e ainda disse como se fosse um elogio, que não podia ficar ali sem ele por uma semana. Para muitos, é claro, isso soaria como um reconhecimento, mas para ele foi uma sentença do tipo: é isso que você vai fazer pelo resto da sua vida. Ele foi lá pro vestiário, chorou, tinha 21 anos, filho recém-nascido, aluguel para pagar, faculdade para bancar, mas mesmo assim, ele pediu demissão no dia seguinte. Imagine a reação quando ele chegou em casa. Não foi de orgulho. Ninguém apoiou ele, nem os pais, nem a família do filho, nem os amigos. Ele saiu com um pouco mais de R$4.000 de rescisão e, ao invés de guardar o dinheiro para sobreviver, comprou uma chapa de madeira, ferro e montou a sua própria lojinha de suplementos, numa cidade em que não tinha nenhuma loja disso. Todo mundo achou loucura, ninguém depositou fé nele, somente ele acreditava. Aquela lojinha virou 7 lojas. As 7 lojas viraram uma distribuidora. A distribuidora foi vendida para comprar uma participação em uma empresa que confiou nele logo após a saída da empresa que não enviou ele para aquele curso. Mas o tempo passou, ele ficou muito bem sucedido e foi ali, já rico, prestes a completar 40 anos, que ele decidiu comemorar o seu aniversário competindo em um evento de fisiculturismo, coisa que ele praticava desde adolescente, sem nenhuma pretensão, além da disciplina pessoal. E nesse evento, um cinegrafista de um canal fitness reparou nele. Um cara diferente, com 40 anos, chegando num carro importado, competindo sem viver disso, só por gosto.
Gravaram então uma entrevista curiosa, deu certo. Gravaram então um vídeo um pouco maior mostrando o dia a dia de um atleta de competição e em 24 horas, 1 milhão de visualizações. Isso era 2016, quando 1 milhão de visualizações era um absurdo. E claro, continua sendo ainda hoje. Foi aí que veio então o convite para ele ser um apresentador fixo do canal. E a resposta dele foi um não. Ele ia viajar para os Estados Unidos com a família, ia curtir umas férias, não via muito futuro nisso. Mas aí ele voltou de viagem, pesquisou o mercado e mudou completamente de ideia. Mas claro, tinha uma condição, ele só topava se fosse do jeito dele. E foi aí, aos 40 anos, que ele fez a sua primeira gravação como criador de conteúdo. Renato Cariani explodiu e se tornou então o maior influenciador fitness do Brasil. Porém, numa terça-feira qualquer, uma empresa em que ele era sócio se tornou vítima de fraude. Mas antes de eu continuar, para e curte esse vídeo, porque sua curtida ajuda a impulsionar ele para outras pessoas que também querem acompanhar histórias como essa. Falsários clonaram documentos de outra companhia para comprar produtos químicos controlados de forma ilegal. Só que isso acontece todo o tempo no setor. E aconteceu na mesma época com diversas empresas desse setor que ele atua. Só que quando acontece com uma empresa cujo sócio tem 25 milhões de seguidores, vira manchete nacional. Capa de programa dominical, reportagem policial, uma semana inteira de super exposição. Ele mesmo reconheceu, se fosse um sócio anônimo, teria sido só um processo qualquer, resolvido em silêncio. Virou um espetáculo porque ele dava audiência. Na primeira semana depois que a notícia estourou, ele não dormiu, nenhuma noite. Ele descreveu aquilo como ficar em estado de alerta constante, como um soldado sozinho no campo de batalha, precisando ao mesmo tempo acalmar a esposa, o filho pequeno que ouvia comentários de colega, a equipe inteira com medo de perder o emprego e o público, claro, que pedia satisfação a todo momento. A única pessoa que não podia quebrar ali era ele. E o que mais dói sempre nesse tipo de crise não é o ataque em si, é na verdade quem se afasta. Parceiros comerciais de anos sumiram. Só que no meio disso, dois concorrentes diretos se aproximaram, sem nenhuma obrigação, sem amizade prévia, ligaram somente para dizer que confiavam nele e que as portas estariam abertas acaso ele quisesse uma parceria. E foi ali que nasceu uma das parcerias mais lucrativas da carreira dele e que hoje ele considera o lugar onde ele mais se sente em casa. Hoje, todo o ecossistema de empresas de Renato Cariani fatura algo em torno de R$500 milhão. É um ecossistema entre empresas, rede de academias, agência de marketing e infoprodutos. Ele tem mais de 200 mil alunos só nos programas de emagrecimento. Tudo isso construído através de uma história muito legal de um cara que começou a gravar quando tinha 40 anos. A idade que muita gente hoje utiliza como desculpa para não começar a gravar porque acha que o tempo já passou, que perdeu o momento de entrada na produção de conteúdo. E se tem uma coisa que essa história comprova, é que tarde demais, na maioria das vezes, é só uma desculpa disfarçada. Olha o seu Alberto, 74 anos e há pouco mais de 2 meses começou a produzir conteúdo também. E já acumula mais de 28 milhões de visualizações em suas redes sociais, enquanto muitas vezes você tá aí parado sem produzir nada. Qual que é a sua desculpa? Aqui na Tutor de Canais ensinamos empresas, especialistas e o seu Alberto a produzirem conteúdo de forma correta. Já aproveita, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que realmente precisa começar a produzir conteúdo ainda hoje.